Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor Jesus nessa noite. Agora vamos trazer a palavra de Deus, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre a história de Débora. Nós já pregou aqui sobre Débora, mas nós está na série As Mulheres da Bíblia. Essa pregação está indo lá para o meu canal, que os irmãos do canal continuem escrevendo lá no meu canal, abençoe nosso canal. Deixa comentário, like, em nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa que está inscrito no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar se inscrevendo, comentando, assistindo nossos louvores, assiste nossas pregações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um. Nessa noite vamos para o livro de Juízes, capítulo 4. Hoje nós vamos falar desta mulher que é um exemplo para todas as mulheres, Débora. Juízes 4. Então vamos orar para que Deus venha usar essa palavra para edificar a vida de muitas mulheres sobre a terra, sobre nós também aqui na casa do Senhor. Sim, Deus poderoso, que nessa noite eu, a mulher, diminua. Nós, a igreja, diminuímos agora, Pai. Que não seja eu pregando de minha vida, de minha carne, do meu ego, mas seja Jesus aqui na tua casa, no altar da tua igreja. Seja Jesus neste canal, onde essa pregação vai passar, Senhor. Onde mulheres ou homens, jovens ou crianças vão assistir, meu Pai. Que o Senhor esteja nessa palavra, esteja em nós aqui na tua casa, nessa noite. Venha nos ensinar, venha falar conosco, venha nos edificar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Venha repreender também os principados, potestades, dominadores, os príncipes das trevas, todo o mal, Senhor, que luta no mundo espiritual agora. Nós cancelamos, meu Pai, e ordenamos que seja queimado, e que o nome santo do Senhor é de ser para sempre exaltado, honrado e glorificado, em nome de Jesus e no poder do teu sangue, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda a distração nessa noite que querer atrapalhar, ó Deus, a tua palavra, toda moleza, fraqueza, sonolência que querer vir em nós. Coloca os anjos na frente da casa do Senhor para proteger o culto, para blindar o culto com a paz de Deus, com a alegria do Espírito Santo, a comunhão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós já louvamos e bendizemos o teu nome para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Livro de Juízes, capítulo 4, glória a Deus, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá, Betel, nas montanhas de Efraim, e os juízos de Israel subiram a ela a juiz. Glória a Deus. Então nessa noite nós estamos aprendendo sobre as mulheres da Bíblia. Nós aprendemos aqui quem é Débora. Débora foi uma juíza que Deus a levantou no tempo dos juízes. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo da aliança, eles eram um povo aqui no tempo de juízes, que quando eles estavam em opressão, eles clamavam a Deus, e Deus vinha e levantava um juiz para socorrer, para proteger. E quando aquele povo estava na bênção, aquele povo voltava a pecar de novo, voltava a idolatrar, voltava a fazer as coisas erradas. E ali Deus tornava a permitir que os inimigos ao redor de Israel vinham e oprimiam Israel. Então essa foi a história dos juízes. Quando
Israel estava bem, eles voltavam à idolatria, eles voltavam a fazer as coisas que não agradavam a Deus, e Deus entregava ele nas mãos do inimigo. Que nós aprendemos com isso, que nós devemos buscar o Senhor, não só quando nós está bem, mas quando nós está oprimidos, e quando nós estiver bem, nós ficar na presença de Deus em todo o tempo. E esse povo aqui, eles eram ingratos. Quando eles estavam bem, agora eles iam fazer tudo errado. Aí Deus colocava eles nas mãos dos opressores. Aí eles tornavam a orar a Deus, tornavam a chorar, humilhar. Aí Deus levantava um juiz. E Débora, essa mulher, vem nesse tempo. Morreu o juiz Eude. O versículo 2. Vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor e Cícera. Era o seu comandante do exército, qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto tinha 900 carros ferrados, 20 anos oprimia os filhos de Israel. Então Débora, quando Deus levanta Débora, os filhos de Israel ali estavam clamando, já tinha 20 anos que os filhos de Israel estavam nas mãos deste rei de Canaã, que tinha 900 carros e oprimia Israel ali violentamente. Então eles clamam, quem é que Deus vai levantar? Uma mulher, mulher de Deus. Deus sempre trabalhou com homem e mulher na terra. Deus não é preconceituoso. Deus não é como os homens. Nós sabemos que existe ministério que eles não deixam Deus usar as mulheres ali dentro. Eles falam que mulher tem que ficar calada, porque é uma passagem do apóstolo Paulo que fala sobre as mulheres ficar caladas na igreja. Então, existem lugares que mulher não tem liberdade para fazer a obra de Deus, para falar de Deus. Mas aprende uma coisa, que Deus na Bíblia, Ele sempre levantou mulher e Deus levanta homem. Então Débora vem como uma juíza, uma mulher de autoridade, para julgar a nação de Israel. Então naquele tempo, que era um tempo difícil para a mulher, olha a posição de autoridade que esta mulher tinha na terra. Então aprendemos que Deus, quando Ele quer levantar alguém de autoridade, Ele levanta. Então Débora, sendo uma mulher, ela era uma juíza. Aprendemos que o nome de Débora significa abelha. Por que abelha? A abelha, ela é doce. A abelha é trabalhadora. A abelha é operária. Então Débora, que ela levanta como uma mulher doce, uma mulher que era amiga de Israel, amiga de quem vinha pedir ajuda para ela. E Débora, nós vamos ver aqui as qualidades de Débora. Então eu e você, mulher de Deus, nós também temos que ser doce. Nós temos que ser amiga, nós temos que saber dar um conselho para alguém. Nós temos que saber ser uma pessoa pronta, como foi cantada essa noite, para ser usada por Deus. Como Débora era doce como mel. Nós sabemos que mel, ele é doce. E assim é a forma que Deus quer que eu e você seja, mulher. Deus não quer que nós sejamos amarga. Deus não quer que nós sejamos murmuradora. Deus quer, mulheres, que nós sejamos doces, amigas uma das outras. Apesar de nós estar vivendo num tempo de muita falsidade na terra. A Bíblia diz que por multiplicar o pecado dentro da casa de Deus, o amor de muitos esfriarão. Muitas mulheres têm se tornado amargas. Muitas mulheres têm se tornado mulheres murmuradoras. Mas que eu e você, mulher da Bíblia, nessa noite, nós venhamos ser mulheres doce como abelha, doce como Débora era. Ela era amiga, ela era uma pessoa
trabalhadora. Quem era Débora? Débora era juíza. Débora era uma mulher. Deus usa mulher, Deus usa moça, Deus usa criança, Deus usa ancião, Deus usa quem Ele quiser. Quem era Débora? Profetisa. Uma mulher que tinha a palavra de Deus na boca. Uma mulher que Deus usava a boca dela. Então, mulher de Deus, o que você é na terra? Você precisa saber qual é a tua missão aqui na terra. O que Deus te deu para fazer. Muitas vezes você é uma levita, é uma adoradora, é uma pregadora, é uma missionária, é uma diaconisa, é uma obreira, é uma pastora, é uma mulher que tem algo de Deus na vida. Então você tem que ser como Débora. Você tem que deixar Deus te usar para fazer a vontade dele. Porque naquela época, que era um tempo difícil para as mulheres, de preconceito, esta mulher era uma mulher posicionada na vontade de Deus. Esta mulher nasceu com o chamado de ser uma profeta. Era aquela que tinha autoridade de falar a palavra de Deus. Aleluia! E eu e você, mulher de Deus, nós também viemos a este mundo com um dom, com um chamado. Cada pessoa na terra tem um dom ou até 9 dons. Cada pessoa tem um talento ou até 10 talentos. Usa o teu talento, mulher de Deus. Não importa se é um talento. Se é um, tenta ganhar mais um. Se é 2, tenta ganhar mais 2. Se é 5, tenta granjear mais 5. Se é 10, tenta granjear mais 10. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo final, Jesus vai pedir conta de cada talento que dele deu para o homem e para a mulher. E a Bíblia diz que naquele dia, quem enterrar o seu talento, Jesus vai lançar no inferno. E Débora, que era uma mulher posicionada. Então não vamos deixar de ser usada por Deus. Não vamos importar se você nasceu homem, seja um homem usado por Deus. Se é uma mulher, seja usada por Deus sendo mulher. Então quem era Débora? Juíza. Seu nome significa abelha. Que abelha, nós sabemos que ela faz aquele mel delicioso. Trabalhadora, operária. Uma mulher profetiza. Quem era Débora? Uma mulher casada. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui não tem como as mulheres dar desculpa e dizer: ah, mas eu sou casada, eu tenho meu marido, eu não posso usar meus dons, eu não posso fazer a obra de Deus, eu não posso cantar para Deus curar, eu não posso pregar para Deus curar, eu não posso evangelizar, eu não posso abrir uma igreja, eu não posso ser usada porque eu sou casada. Eu já vi muitas mulheres dizer: eu não faço a obra de Deus porque eu tenho minha casa, minha família. Muitas mulheres dão desculpa: eu tenho filhos para cuidar, filhas para cuidar, casa para cuidar, marido. Então Débora era quem? Débora não era solteira. Débora era casada. E Débora tinha papel na sociedade. Débora era juíza. Débora era amiga. Débora era profetisa. Essa mulher aqui é um exemplo para eu e para você, mulher de Deus. Não importa que você seja solteira ou casada, não esconda. Não esconda o dom que Deus te deu. Não esconda o talento. Por que vem acima do casado o profetiza? Porque Jesus disse que é aquele que amar mais pai, mãe, marido, casa, o mundo, do que a mim, não será digno de mim. Nós vemos aqui que o chamado de profetisa dela está acima da mulher de Lapidote. Por quê? Porque, irmão, o meu chamado, o teu chamado, tem que estar acima das pessoas. O nosso chamado, ele tem que estar acima da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Se eu e você trocar o chamado para agradar
filho, filha, marido, pai, mãe, amigo, nós não vai entrar lá no céu naquele grande dia. Homem, mulher de Deus nessa noite, que está aqui na igreja e vai assistir nossas pregações na rede social. Se você colocar o teu chamado abaixo da tua casa, você não é digna do reino de Deus. Então, a mulher tem que ter pai, mãe, marido, amigo, casa, mas o chamado está acima. Ó, chegou a hora de cumprir a agenda, pega a Bíblia e vai cumprir tua agenda. Chegou a hora de ir para a igreja, larga a roupa de lado, larga tudo e vai para a casa do Senhor. Porque no grande dia do juízo final, se você que tinha um chamado na terra para desenvolver uma mulher de Deus na terra, e você chegar diante de Jesus e dizer: por que você lá na terra não se deu na obra? Ah, porque eu era casada, porque eu tinha que fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, eu tinha que fazer tudo isso. Débora fazia tudo isso. Débora lavava roupa, Débora cozinhava, Débora limpava a casa, Débora cuidava do marido. Mas na hora de Débora estar debaixo da palmeira, sendo juíza, lá estava Débora. Aleluia. Mas na hora de Débora ser profeta, era Débora. Aleluia. Mas na hora de Débora ser abelha doce, era Débora. Aleluia. Mulher de Deus, não ponha desculpa no teu chamado. Se você que me ouve agora tem um chamado de Deus, não adianta colocar impedimento no teu chamado. Faz a vontade de Deus enquanto é tempo, porque no grande dia, ai de quem trocou teu talento, ai de quem brincou com teu chamado. No grande dia do juízo final, a Bíblia diz em Mateus 25 que serão lançados fora todos aqueles que negligenciaram o seu chamado. Glória a Deus, aleluia. Quem era Débora? Débora era uma mulher casada que julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia o povo debaixo, no versículo 5, debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E Débora, que a história dela vai ser uma história de coragem, de fé, porque naquele tempo o povo estava sendo oprimido 20 anos. Débora manda uma mensagem para o comandante de Israel. O comandante de Israel era Baraque. Débora não teve medo, ela enviou uma mensagem no versículo 6. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quison a Cícera, o capitão do exército de Jabi, com seus carros, com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não for comigo, não irei. Então ela era uma mulher que ela tinha autoridade, coragem de Deus, ela era profeta, e ela deu ordem ao comandante de Israel para que fosse a guerra, lutar pelo teu país contra o exército de Jabi, contra o capitão que era Cícera. E ali, quando aquele Baraque ouviu isso, ele disse: Débora, é impossível aos meus olhos eu ir sozinho nessa guerra, porque 10.000 homens para um exército tão grande, 900 carros, se nós for, nós vamos morrer. Mas se você, Débora, for, eu irei. Então quem era Débora? Uma mulher de respeito, uma mulher que fazia diferença no meio da sociedade, uma mulher que realmente tinha vida no altar com Deus, uma mulher de intimidade, uma mulher de fé. Porque aqui, aquele comandante daquela nação disse: se você, Débora, for, eu vou, porque eu sei que se eu for com você, Débora, vai acontecer essa palavra de profecia e de livramento.
eu e você, mulher de Deus, nós foi colocado aqui na terra para quando os inimigos, para quando os amigos olhar para nós, ver Deus em nós, para inspirar homens, para inspirar mulher. Eu e você foi colocado aqui na terra para levantar homens. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela é aquela que levanta a casa. Então, que tipo de mulher será que está você nessa noite? Que tipo de mulher será que você está inspirando a tua casa, a tua família? Você está inspirando, está passando coragem, está passando um bom exemplo para as pessoas, está passando fé, porque Débora, ela passou fé para aquele comandante. E aquele homem diz: ó Débora, eu sei que pelos meus olhos é impossível eu ganhar uma guerra com 10.000 homens contra um exército de 900 carros. Mas se você for, Débora, eu vou. O versículo 10. Então, o versículo 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que leva, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou, partiu com Baraque para Quedes. Então Débora disse: ó Baraque, nós vamos à guerra. Só que Deus não vai dar essa honra para vocês, homem. Não é vocês, homens, que vai vencer a guerra, não. É pela mão de uma mulher que Deus vai vencer a guerra. Por que que Débora, ela fala aquilo? Porque Débora, ela via pelos olhos espiritual a vitória de Israel. Se Débora fosse uma crente carnal, ela não ia ver, porque era 10.000 homens para 900 carros. Então, irmã, eu e você tem que ser espiritual. Nós tem que ver as nossas bênçãos antes dela acontecer. Porque se nós vê as bênçãos, só quando as bênçãos já é bênção, aí não é fé. Então Baraque já não tinha essa fé, mas Débora via o mover de Deus, porque nós sabemos que as bênçãos acontecem tudo na região celestial. Deus, ele luta por nós no mundo espiritual. E quando ele dá ordem no mundo espiritual, as bênçãos se materializam aqui na terra. Débora tinha essa visão. Então a honra foi daquelas mulheres e não de Baraque, porque Baraque foi pela fé de Débora. Então vemos aí que muitas pessoas dependem da nossa fé. Muitas pessoas dependem da tua fé. Através de você eles vai ir, vai caminhar, vai lutar e vai vencer guerra através da sua fé. Então quem foi Débora? Débora foi esta mulher que profetizou para Baraque subir a guerra para não ter medo, ir para o ribeiro, lutar pela nação. E a Bíblia diz que Baraque vai 10.000 homens para aquele ribeiro lutar ali por Israel. E a palavra do Senhor vai dizendo que Deus, ele vai cumprir as palavras de Débora. Que Deus, ele vai entregar ali aquele comandante no versículo 10. No versículo 16. E Baraque o seguiu após dos carros, após do exército, até Harosete do gentil. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Então nós vemos aqui que essa mulher profetizou na vida de Baraque. Baraque com aqueles 10.000 homens, ele ganhou aquela guerra. E não ficou um homem ali. Todos ali, eles conseguiram matar o fio da espada. E aquele homem, aquele comandante de 900.000 carros, quando viu que estava sendo destruído, ele vai correr para a casa de uma mulher. Deus vai usar outra mulher na terra que chama Jael para ajudar Débora
a cumprir aquela palavra na boca de Débora. Então veja aí, mulher, o quanto que Deus ele honra nós, mulher, quando nós se posicionamos no nosso chamado, quando nós fazemos do nosso ministério uma verdade. Deus nos usa e Ele usa pessoas para nos ajudar a cumprir as palavras que Ele diz que farão na nossa vida. Então Jael aqui, ó, versículo 18, e Jael saiu ao encontro daquele homem que chegou na tenda dela. E disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então abriu uma odre de leite, deu-lhe de beber e cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, a de ser que se alguém vier e te perguntar, dizer: ah, aqui alguém, responde tu, então não. Então aquela mulher foi sábia. Quando aquele comandante chega cansado, ela não tem medo, ela manda ele entrar dentro da tenda dela, ele pede água, ela traz uma caneca de leite quente, porque se você tomar leite, você desmaia e dorme. E ali ela manda ele deitar e ficar tranquilo. Foi outra mulher sábia igual Débora, outra mulher inteligente que Deus usa. E ali ela dá uma caneca de leite para aquele homem. O versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. Outra mulher guerreira e valente tomou uma estaca e lançou a mão de um martelo. Foi mansamente a ele, gravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Duas mulheres se levantaram na obra do Senhor, se levantaram no reino de Deus. Quem foi Débora? Uma mulher valente, uma mulher de fé, uma mulher corajosa. Junto com a Jael ali, elas matam aquele comandante de um exército de 900 carros de ferro que oprimia 20 anos a Israel. E ali Débora e Jael recebem a honra de duas mulheres que entram na história da Bíblia Sagrada. Qual será a tua história, mulher, nessa noite? Qual é o teu papel aqui na terra nessa noite? O que é que você está deixando para a sociedade, mulher? O que é que você veio fazer aqui na terra, mulher? O que é que você tem feito pela humanidade, mulher de Deus? Aleluia! Será que você tem deixado bons frutos? Será que você tem deixado só frutos que não agradam o reino de Deus? Ou será que tem sido frutos que agradam o reino de Deus? Pois se é fruto que não agrada o reino de Deus, se prepare para o machado de Deus, porque está escrito na Bíblia que a árvore que não der bom fruto, ela vai ser cortada na terra, ela vai ser cortada diante do Senhor Jesus. Deus não te trouxe para a terra para investir pesado no pecado. Deus não te trouxe para a terra para ser usada pelo diabo. Alabra sobre andar, abre a seca, alabra subicantere andar sei. Ai de raçuide comandar, se me canta, alabra suria. Deus te trouxe para a terra, foi para entrar na história da palavra, para ter fruto, para ter fé. A Bíblia diz que os frutos do Espírito é fé, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, gozo, paz e amor. Aleluia! E essas mulheres aqui, elas tinham amizade. Essa mulher aqui era inteligente, era mulher sábia. E essas duas mulheres entraram na história da Bíblia. E agora Débora, no capítulo 5, ela cantou um hino de vitória. Ela cantou um cântico para Deus. Nós aqui pregamos sobre os cânticos das mulheres e dos homens da Bíblia. E Débora foi uma das que cantou, porque eles venceram a guerra com 10.000 pessoas. E nem todas as nações de Israel se uniu ali
para juntar naquela guerra, mas Deus, ele derramou ali sobre aquele ribeiro, vieram tanta água que os cavalos ali não deram conta, e ali Baraque e seu grupo que estava com ele alcançaram todos aqueles inimigos e mataram um por um, e aquele homem, aquela nação descansou 40 anos, e Débora se colocou como uma mãe de Israel. Então muitas vezes eu e você tem que ser mãe. Nós sabemos que mãe é aquela que abraça os filhos, é aquela que abraça a causa dos filhos, é aquela que cuida dos filhos. Muitas vezes Deus vai me levantar para cuidar de pessoas, para cuidar, aleluia. Então cuide. Se Deus te levantou para cuidar de alguém, cuide de alguém. Se Deus te levantou para amar alguém, ame alguém. O que Deus tem colocado no teu coração essa noite, será que você está fazendo o que Deus está te pedindo? Débora se levantou como mãe. Débora cuidou da nação. Cada uma de nós tem um papel aqui na terra e nós devemos desenvolver este papel. Ela foi mãe. E você, qual é o seu título? Será que você está sendo uma professora, uma doutora, uma advogada, uma boa pessoa? Você está abraçando as pessoas? Você está acolhendo? Você está fazendo o papel que Deus quer de você? Tem hora que não profetizar não vai valer, tem hora que ser juíza não vai valer, tem hora que eu e você tem que ser mãe de alguém. Tem que olhar nos olhos daquela pessoa e ensinar ela e falar: ó, fulano, esse caminho que você está indo não é bom, esse caminho vai te levar para a perdição. Se hoje eu sou uma grande mulher de Deus, porque um dia eu tive pessoas que me ensinaram a ter bons princípios no lugar da minha mãe. Eu tive patroas que olhou no meu olho e me ensinou a manter o meu dom, e me ensinou a não me contaminar com as pessoas erradas, não me contaminar com amizade errada, não me contaminar com relacionamento errado. É por isso que hoje eu estou aqui no altar, porque quando Deus me levou para São Paulo, eu tinha 15 anos de idade, e teve patroa minha que olhou no meu olho e falou: o que eu vou te ensinar é só uma mãe que ensina para a filha. Vai ter momento, irmão e irmã, na tua vida, que você vai ter que pegar uma pessoa ingênua. Débora chega de Baraque, Débora levanta Baraque, Débora fala: desperta Baraque, não tenha medo, não deixe o inimigo te oprimir. Nós somos uma nação que tem aliança, nós vamos vencer essa guerra. E ali Deus foi na vida de Débora. A nação de Israel ficou 40 anos em paz, e ela entrou na história das mulheres da Bíblia. Débora, ela é pregada nos congressos de mulher, nos congressos de círculo de oração. Essa mulher, ela sempre está sendo o nome dela falado na Bíblia. Então que nessa noite, homem e mulher de Deus, que você desenvolva o seu papel aqui na terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos do meu canal. Se inscreve lá no meu canal para abençoar a nossa igreja, para ajudar nós a levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela está sendo pregada no altar dessa igreja e está sendo pregada na rede social para a glória do Senhor, e que haja muitos frutos sobre as almas, para que no dia do juízo final Deus abra o telão do céu e veja que nós não cruzou os braços na terra, mas nós fez o ID do Senhor através da rede social, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso canal, em nome de Jesus. Isso, agora gravou.